Sim, então continuando a ideia de histologia, a gente vai ver agora o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de suporte, então ele é presente em todo o nosso organismo e ele vai dar manutenção e ele também vai dar a forma do nosso corpo. Ele é um tecido qual as características gerais dele? Ele tem bastante matriz extracelular e ele tem uma grande diversidade de células que podem existir nesse tecido. Então, na verdade, o tecido conjuntivo, ele é um grande grupo de vários tecidos, mas todos eles com essa mesma característica. Tecidos em que há uma grande quantidade de matriz extracelular que vão dar suporte a outros tecidos e que vão exercer funções específicas para o funcionamento do organismo. Então, o tecido conjuntivo, ele pode ser propriamente dito, qual é o que a gente vai focar mais nesse vídeo aqui agora, e o propriamente dito, ele também é classificado em frouxo e denso. O denso também é classificado em modelado e não modelado, e assim como tem tecidos especializados, como a de cartilagem, osso, tecido adiposo, sangue, tecido hematopoético, tecido linfático. Existem células permanentes, células que normalmente são ligadas às células sanguíneas, e outras células que vão exercer as funções específicas de determinados tecidos, que é o caso do fibroblasto, da célula adiposa, do condroblasto, do condrócito, osteoblasto, osteócito. O fibroblasto, ele é a célula que ela é bem característica do tecido conjuntivo, e ela é uma célula com alta síntese proteica, então seu núcleo ele é bem evidente na coloração HE. Ele secreta as fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, então ele vai secretar a matriz celular como um todo. Então ele tem estreita relação principalmente com as fibras colágenas. O tecido propriamente dito, o primeiro deles é o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo, ele está presente principalmente, a gente estuda abaixo do epitélio. Abaixo do epitélio, que é o que a gente já falou, que ele recebe até um nome específico que chama lâmina própria. E tecido conjuntivo frouxo, qual é a característica dele? Ele tem fibras frouxamente dispostas, mas ao mesmo tempo tem abundantes células de vários tipos. Então, é um tecido altamente celularizado, com as fibras colágenas delgadas e relativamente esparsas, então tem pouco colágeno em relação a outros tipos de tecido conjuntivo. A substância fundamental é abundante, rica em proteoglicanos, ou seja, que é uma molécula que atrai muitas outras moléculas de água. Ele tem uma consistência entre viscosa e gelatinosa. A difusão de oxigênio e nutrientes, assim como de restos metabólicos e dióxido de carbono, é feita através de pequenos vasos sanguíneos, que são os capilares. Isso é importante porque no tecido conjuntivo frouxo não há vasos de grande porte, então não há veias nem artérias, há apenas capilares. Então aqui a gente tem o corte histológico, tecido conjuntivo frouxo, então você percebe que ele não tem uma grande organização de fibras, ele está logo abaixo aqui do epitélio, como a gente vê. Onde é que ele é encontrado? Ele é encontrado no epitélio das glândulas, ele é encontrado também na região da pele, que a gente vai ter um nome específico também, que é a derme papilar. Então, voltando aqui é um corte da pele. Então, a gente tem tecido epitelial estratificado, pavimentoso queratinizado, que é a presença de queratina. E esse tecido conjuntivo frouxo, você percebe que tem essa forma ondulada, que são as papilas. Então, por isso que eles chamaram de derme, porque a partir do tecido conjuntivo frouxo já é uma região da derme da pele. Então, ele é a região da derme papilar, é característica do tecido conjuntivo frouxo. O outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo denso. Qual é a característica geral do tecido conjuntivo denso? Ele vai ter mais fibras, principalmente fibras colágenas,
e uma menor quantidade, menor variação de células do que tecido conjuntivo frouxo. As células basicamente vão se restringir aos fibrócitos e fibroblastos. A diferença entre eles é que fibroblastos são células ativas na síntese proteica, e os fibrócitos são células mais maduras e que elas são células já inativas em relação à síntese proteica. Então, aqui existe um corte histológico em que há o tecido conjuntivo denso não modelado. Então, em coloração rosa, são as fibras colágenas, ou seja, as fibras colágenas, elas têm característica acidófila. Só que essas fibras, elas não estão ordenadas, elas não estão modeladas. Então, por isso que é um tecido conjuntivo denso não modelado. Eles são encontrados na região da pele, só que abaixo da derme papilar, que a gente já vai chamar de derme reticular. Aí é um tecido conjuntivo denso não modelado. A gente volta nessa imagem aqui, então a gente percebe epiderme, aqui derme papilar, e esse aqui que é o tecido conjuntivo denso não modelado, derme reticular. E também em órgãos ocos, que aí vai ser na região da submucosa. Esse tecido, ao contrário do tecido conjuntivo frouxo, ele vai ter a presença de vasos sanguíneos de grande calibre. Então, a gente vai ter a presença de veias e artérias aqui para poder fazer a nutrição desse tecido. As fibras colágenas, elas vão fornecer a esse tecido alta resistência. As células são espaçadas, principalmente como eu falei de fibroblastos e fibrócitos, mas apesar das fibras serem orientadas em várias direções, pela característica das fibras colágenas, esse tecido ele consegue suportar estresses sobre órgãos e estruturas. É só pensar na questão da resistência à laceração, como é o caso da pele, nessa região da derme. Já o tecido conjuntivo denso, modelado, como tiver aqui, as fibras colágenas elas estão muito bem organizadas, elas estão todas paralelas e direcionadas e na mesma direção. E onde é que a gente encontra esse tecido? Esse tecido é encontrado nos tendões, nos ligamentos e nas aponeuroses. Assim como no conjuntivo denso não modelado, aqui vão existir mais fibrócitos e fibroblastos. Da mesma forma, a matriz extracelular não fibrilar é escassa. As fibras em séries paralelas e densamente organizadas. E aí, saindo dos tecidos tecido conjuntivo propriamente dito, temos tecidos com outras composições, como é o caso do tecido elástico. Ele vai ser formado principalmente por fibras elásticas. Ele é comum nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e no ligamento superior do pênis. O tecido reticular, ele é muito delicado e ele forma uma rede tridimensional que vai dar suporte às células de alguns órgãos. Então, as fibras reticulares, elas estão intimamente associadas a fibroblastos especializados. Então, a gente vai ver mais para frente os tipos de fibras. Então, as fibras reticulares têm essa característica de formar essas redes de suporte. Então, sobre as fibras. A gente tem as fibras colágenas, que são as fibras mais abundantes do tecido conjuntivo. Elas são flexíveis, mas com uma força tensão altamente notável. Na microscopia óptica, ela tem estruturas onduladas. Elas, como eu falei, elas são acidófilas, então elas se colam facilmente com eosina. A síntese de colágeno, ela é feita, no caso de tecidos conjuntivos propriamente dito, pelos fibroblastos, mas nos outros tecidos especializados, como a gente vai ver, nos condroblastos, osteoblastos e outras células. As fibras reticulares, ela é um tipo de colágeno, mas o que acontece? Elas proporcionam uma estrutura de sustentação para os constituintes celulares de vários tipos de órgãos. Então, elas formam uma delicada rede ao redor de células de órgãos parenquimatosos, como é o caso das glândulas endócrinas. Então, as fibras reticulares, a gente lembra retículo, rede. Então, as fibras reticulares, elas têm essa característica de criar essa rede tridimensional que vão dar suporte a esses órgãos
parenquimatosa. E o sistema elástico, o sistema elástico de fibras, principalmente caracterizado pela elastina, pelas fibras elásticas, elas tornam os órgãos capazes de responder ao estiramento e à distensão. Então, elas funcionam exatamente como um elástico. Então, a capacidade desse órgão de ser estirado e também ser distendido, sem que haja um rompimento das estruturas. Assim como as fibras articulares, elas também formam a rede tridimensional. Elas estão intimamente ligadas com as fibras colágenas. Quanto à matriz extracelular do tecido conjuntivos, elas têm uma variedade de fibras, como a gente acabou de ver. Eles não proporcionam apenas um suporte mecânico estrutural para o tecido, mas também influencia na comunicação extracelular. Então, outras substâncias vão estar dissolvidas nessa matriz. A substância fundamental, que é um gel amorfo hidratado, ele constitui a parte da matriz extracelular que ocupa os espaços entre as células e as fibras. Porque a gente fala, quando a gente chama de matriz extracelular, existem as fibras, existem as células e tem a substância fundamental. Então, essa substância fundamental, que ela é composta por algumas moléculas que vão dar característica a essa matriz e a esse tecido. Então, a gente tem os glicosaminos, glicanos, proteoglicanos, e cada célula dessa, em cada tecido, vai fornecer algumas características. Vai ter tecidos que vai ter mais proteoglicanos, tecidos que vão ter menos, mais glicosaminoglicanos e assim por diante. Então, aqui eu separei alguns cortes. Então, aqui tem um corte da pele. Como eu já falei anteriormente, aqui como é que a gente sabe que é da pele? Que aqui a gente tem a presença de queratina, então aqui é o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Logo abaixo da epiderme, que é a região a gente chama de epiderme, na pele, logo abaixo a gente vai ter um tecido conjuntivo frouxo, que a gente vai ter um nome específico para ele, no caso da pele, de derme papilar, por conta dessa característica ondulada. Abaixo da derme papilar, a gente vai ter a derme reticular, que vai ser um tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, a gente percebe que existe as fibras colágenas aqui, coradas com eosina, e elas não estão de forma modelada, elas não estão alinhadas e paralelas. Aqui é um desenho mais esquemáticozinho, mais bonitinho, né? Então, aqui de azul, a gente tem a epiderme, de número 2 aqui a gente tem a derme como um todo, não dá para diferenciar nessa imagem o que é derme papilar, o que é derme reticular. E essa parte aqui, rica em adipócitos, em gordura, é a hipoderme. Então, tem algumas estruturas, tem o folículo piloso. Unido ao folículo piloso tem a glândula sebácea. A glândula sudorípara, ela tem essa característica enovelada, com um túbulo secretor, como a gente já viu no tecido epitelial. Aqui é mais para identificar os tipos de glândulas que presentes na pele. Então, como eu falei, a glândula sudorípara ela tem característica enovelada. Então, quando a gente vê essa estrutura mais enovelada, como é o caso aqui, que são várias partezinhas separadas, então isso é uma característica das glândulas sudoríparas. Já quando a gente vê um amontoado de células que, numa imagem mais próxima, elas vão estar bem próximas e ainda elas vão estar conectadas com o folículo piloso, porque aqui o folículo piloso não ficou muito evidente, mas nesse caso é a glândula sebácea. Então, é saber que a glândula sudorípara é como se fossem vários pedacinhos separados, é porque na verdade são novelos, e a glândula sebácea as células são bem juntas e elas estão associadas com o folículo piloso. Aqui a imagem da traqueia. Então, aqui na traqueia, a gente tem o epitélio de revestimento, logo abaixo o tecido conjuntivo, aqui a cartilagem, número 4, o tecido muscular, e o 5 são células adiposas. Aqui é um exemplo de vaso sanguíneo, já que o tecido conjuntivo é um tecido vascularizado.
Só lembrando a diferença, como eu já falei, né, que o tecido conjuntivo frouxo são vasos capilares, e o tecido conjuntivo denso, não modelado, ele tem a presença de vasos de grande calibre. Então, quando a gente vê vasos maiores assim, a gente já imagina que é um tecido conjuntivo denso, não modelado. E aqui, vamos ver, aqui é só para exemplificar que existe também a região de mucosa, então células aqui, que normalmente vão corar muito bem com Ocean Blue, com azul de oceano. E de tecido conjuntivo, propriamente dito, é basicamente isso.